A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas que assiste os nossos vídeos, por gentileza, só clicar aí abaixo e você se inscreve no nosso canal. E você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Nosso compromisso aqui é um compromisso genuíno, irmãos. Abordamos aqui a verdadeira fé, a fé apostólica, embasado com coerência no que Cristo disse e nos que os apóstolos disseram também. Nosso compromisso aqui não é denegrir pessoas. Esse compromisso aqui é um compromisso teológico, com a Bíblia, com a Escritura Sagrada. Deus abençoe muitos irmãos, muita irmandade que tem compartilhado nossos vídeos. Estou sabendo que o nosso canal alcançou Israel, irmãos que estão na Ásia, na Europa, na Oceania, Espanha, Portugal, França, Inglaterra, Alemanha, Polônia, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, muitos lugares. O nosso canal está chegando, irmão. Está alcançando muitos irmãos e está abrindo a mente dos nossos fraternos em Cristo Jesus. E se tem alguém, uns aí que está dizendo e diz que eu não estou na comunhão da igreja, entendeu? Porque tem igrejas, irmãos, aí que mais parece um palanque de palhaço do que uma igreja cristã. Tudo em torno de grito, de pulo, de gritaria. Irmão, é uma verdadeira bagunça. Entendeu, irmão? Esses tipos de igreja, irmão, esses tipos de igreja eu não passo nem perto. Nem perto. A minha comunhão é com Cristo. É nele que eu estou fundamentado, arraigado, mais de 44 anos. 44 anos na CCB e 2 anos na Assembleia de Deus, Ministério de Belém. E vemos fazer este vídeo, irmãos, na unção do Espírito Santo. Irmão, deixa eu abordar um assunto aqui. Irmão, a CCB é uma marca. É uma marca. CCB é uma entidade jurídica, não pessoal. Tem uns aí que vêm defender a CCB como igreja, irmão. Irmão, lamentavelmente o analfabetismo é terrível. Obra de Deus, irmão, não tem CNPJ. Não. Onde tem CNPJ? É onde é empresa. Empresa. CCB é uma marca de uma empresa. Entendeu? Tem sua parte administrativa, Tem sua parte. Ali entra dinheiro. Entra alimento. Tem nota fiscal
para receber mercadoria que entra ali e os irmãos apresentam o CPF empresarial da CCB, o seu CNPJ. Obra de Deus é unicamente Cristo. Alguém falar que uma instituição é obra de Deus, ele está roubando, irmão, roubando a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso assunto daqui, hoje, nós vamos falar sobre os ensinamentos do Braz, que é ensinamento 19, que nós começamos falar ontem. Diz que os que fabricou o ensinamento devem requerer por YouTube, que eles têm direitos autorais. Eu estava usando os direitos tópicos. Irmão, este tópico aqui que eu estou com ele foi me enviado de dentro do Ministério de São Paulo, né? Está espalhado em todas as redes sociais. Aí, mas querendo que a minha divulgação fosse limitada, mas aí o YouTube me deu todas as instruções, como é que eu tenho que fazer. Irmão, nós vamos falar dos ensinamentos número 19, a continuidade do ensinamento de ontem, 19. Eu acho que ainda vai dar mais 2 ou 3 vídeos sobre esse ensinamento 19. Então, nós vamos ler aqui e nós vamos continuar falando sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Vamos expor esse assunto cuidadosamente, lendo os textos, mostrando para os irmãos. Aqui, com 19. Pela fé, tivemos entrada esta bendita graça e fomos feitos o templo e morada do Espírito Santo. Quando cremos e obedecemos a Deus, fazemos um concerto com Ele e passamos a viver pela fé, guiado pelo seu Espírito Santo. Primeiro, ele fala que nós tivemos entrada desta graça, bendita graça, e fomos feito o templo e morada do Espírito Santo. Irmão, a nossa entrada na graça, nossa salvação foi unicamente pela graça, não é pela fé. Só explicar para o irmão. A fé é a causa instrumental da salvação, pela qual nos apropriamos da salvação, e é a graça de Deus, né? A fé é a causa instrumental para nos apropriarmos da salvação. A graça, o sacrifício de Cristo, é a causa meritória da salvação. Só abordar esse ponto aqui para os irmãos entenderem. E vamos. Ser guiado pelo Espírito Santo é entregar nosso viver a Deus através da consagração, que é a entrega de todo o nosso ser, submisso à sua vontade. Aqui eles falam ser guiado pelo Espírito Santo é entregar nossa vida a Deus. Será que isso está correto, irmão? Será que é isso mesmo? Nós ser guiado pelo Espírito Santo é entregar nossa vida a Deus? Eu acho que essa expressão aqui está errada, irmão. Ser guiado pelo Espírito Santo
é ser nascido de novo. Através de que somos nascidos de novo, nós entregamos nossa vida a Deus. Então está errado, irmão. Porque ser guiado, vamos ler aqui, irmão. Abra a sua Bíblia em Gálatas. Meu assunto aqui é com a palavra, irmão. Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5 de Gálatas. Vamos ver como é que diz aqui, ó. Aqui o apóstolo vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Digo, porém, isto: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito. Aqui, este andar em espírito é a consequência do novo nascimento, que aqui, as boas obras aqui é traduzido como obediência. Quando isso acontece? Quando que nós começamos a andar em espírito? Automaticamente, quando nós somos regenerados, nós somos transformados, então é produzido em nós o fruto do Espírito, que é a essência daquele que é nascido de novo. Então, andar em espírito não significa entregar a nossa vida a Deus. Não é uma coisa que procede de nós, irmão. É uma coisa que procede de Deus. De Deus. Procede de Deus em nós. Primeiro é Deus. É a atuação regeneradora do Espírito Santo. Por que nós entregamos o nosso viver a Deus? Porque fomos regenerados. Nós nos entregamos a Deus por meio da regeneração que está em nós. Então, dá a entender nesse tópico aqui de ensinamento, ser guiado pelo Espírito é entregar nossa vida a Deus. E não é isso que a Bíblia ensina, irmão. Não é isso. Quando nós vamos fazer essa parte aqui, entregar nossa vida a Deus, já houve uma ação antes. A ação do Espírito Santo em nós, que faz nós nos entregarmos a Deus. Mas primeiro o ênfase que Paulo coloca em Gálatas é a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo opera em nós, nos transforma, e nós, com a nossa vida transformada, automaticamente nos submetemos a Deus. Aqui eles vão falar da exclusão do Espírito Santo. A exclusão do Espírito ocorre quando a pessoa se torna independente em todo o seu viver, deixando ser guiado pelo Espírito Santo e passando a ser guiada por seus próprios sentimentos. Sabemos que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Quando não somos mais guiados por Ele, passamos a errar. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Esta expressão que eles colocam aqui não é expressão para salvos. É expressões para aqueles que verdadeiramente nunca foram regenerados. Então, as pessoas que não foram regeneradas, que não foram salvos, é que tem esse procedimento. Esse procedimento que eles colocam aqui, irmão, desse desvio aqui, não é procedimento de pessoa salva.
Porque o salvo, Deus reproduz nele a natureza divina. Então, aí é concedido a ele a capacitação do Espírito Santo. Essa parte que fala que deixa-se não ser guiado, eles têm um entendimento na congregação que ser guiado está dentro daquela parte de um sentimentalismo, emocionalismo. Se não estiver sentindo aquela emoção, aquele sentimentalismo, fala, irmão, não está mais guiado, está tomando outro caminho. E não é assim, irmão. A Bíblia, ela ensina automaticamente diferente. Quando isso acontece, irmão, muitas vezes até a pessoa está errando diante de Deus. Mas não significa que o Espírito Santo abandonou ele, irmão. Na obra da salvação, quando um salvo peca, o que ele perde? Segundo o que está escrito lá nos Salmos. Davi, quando pecou, adulterou, falou assim, Senhor, me devolve a alegria da tua salvação. Quando o salvo peca, o que ele perde é a alegria da salvação. O Espírito Santo fica limitado na vida dele. Não é dizer que o Espírito Santo abandonou ele completamente. Não, irmão. Nós temos fatos comprovados de irmãos que pecou, adulterou, mas você via nele aquela chama ainda acesa, ainda havia ele um brilho apagado, mas tinha um brilho ali. Então, quando o crente de verdade, que foi regenerado, que ele peca, o que ele perdeu foi a alegria da salvação. Mas vamos aqui. Irmão, em Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler aqui. Eles estão falando aqui da exclusão. Estou falando aqui da exclusão do Espírito. Vamos ler aqui em Tessalonicenses, explicar para os irmãos o que significa essa parte. Que a gente vê nos cultos online, eles explicando sobre essa exclusão do Espírito, mas está totalmente contraditório ao que a Bíblia diz. Vamos ver aqui, ó. Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Vamos ver aqui, ó. Aqui fala do verso 19, não apaguei o Espírito. Irmão, o Espírito Santo tem uma figura de linguagem para ele, que é o fogo. É usado Espírito Santo como fogo. Lá no dia de Pentecostes foi visto ele se repartindo como labareda de fogo sobre a cabeça dos discípulos. Apagar o Espírito é tipo assim, você põe um pano sobre uma chama. Apagar aqui é abafar, é diminuir
aquela intensidade. Então, é isso que está querendo falar. Não extingueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. É fazer aquela chama diminuir. Não significa que o Espírito foi embora. Não. Significa, às vezes, a pessoa fez coisas desagradáveis a Deus, né? E a chama, ela diminuiu. Ela foi abafada, aquela chama. É isso que nós estamos. É a figura que não é figura de linguagem também. Lá no santuário, no Velho Testamento, o fogo do altar era aceso dia e noite, não podia apagar. Então, o fogo é um símbolo do Espírito. Então, o que a Escritura fala aqui é não apagar. Não apagueis chama do Espírito. O apagar aqui é abafar a chama, é diminuir a chama, porque não é possível o Espírito Santo abandonar um salvo, irmão. Não é possível. Nós não temos nenhum texto escrito falando que ele abandonou um salvo. Então vamos aqui a outra. Aqui, exclusão do Espírito ocorre quando a pessoa se torna independente em todo o seu viver, deixando de ser guiado pelo Espírito Santo e passando a ser guiado por seus próprios sentimentos. Sabemos que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Quando não somos mais guiados por ele, passamos a errar, podendo cair em pecado, comprometendo a nossa salvação. Quando isso ocorre, deixa de ser guiado pelo Espírito Santo, passando a se andar em treva, sujeitando-se ao pecado. Irmão, aqui eles falam uma coisa séria, uma coisa que não tem embasamento bíblico: comprometer a salvação. Agora eu vou ler um texto aqui para provar. Os irmãos vão ler comigo esse texto. Aí vamos ver quem está certo. Se é o Conselho de Anciães que fez esse tópico ou se é o próprio Cristo. Se tem como a pessoa comprometer sua salvação. Vamos ler aqui, ó. Abra aí João capítulo 10, verso 28. Abra aí a sua Bíblia. Leia comigo, irmão. Nosso assunto aqui, irmão, é um assunto sério. Um assunto sério. Veja bem, João, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 10, verso 28. Aqui vocês façam uma análise. Quem é que está certo? Se é Cristo ou se é o ministério do braço. E vamos ver aqui, ó. Aqui o Senhor diz, verso 28. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que todos, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. E aí, irmão? E aí? O próprio Cristo fala: dou-vos a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arranca da minha mão, e nem da mão do meu Pai. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. Então, aqui diz o seguinte: o salvo, que é salvo, ele está seguro aqui, ó, na mão de Cristo, aqui, ó. E depois da mão de Cristo tem a mão do Pai. É as duas mãos que está segurando o salvo. A mão de Cristo e a mão do Pai. Para quê? Para ele não perder a salvação.
Aqui é o próprio Cristo que está falando, irmão. Com quem você vai ficar? Você vai ficar com Cristo ou com os anciãos do Brás? Outra parte também. Nenhum homem na terra está autorizado. Nem pastor, nem ancião, nem missionário, para dizer que uma pessoa caiu da graça, perdeu a salvação. O único que está autorizado é Cristo. Ele falou na parábola do trigo e do joio, que quando chegar aquele dia, é Ele que vai separar o trigo do joio. E é Ele que vai falar quem perdeu a salvação e quem é trigo. É Ele, irmão. Ele foi a única pessoa outorgada para falar que a pessoa compromete sua salvação. Nem ancião, nem pastor, nem missionário, seja a ele que for. O que falar isso, irmão, é um mentiroso. É um mentiroso. Porque o único que tem o poder de conhecer quem está salvo, quem está perdido, é Cristo. Isso vai saber quando é que é? Naquele grande dia. Aquele grande dia, ele vai pegar o trigo, vai separar do joio. O trigo, o joio vai queimar com fogo. E o trigo vai colocar no seu celeiro. Outra coisa, irmão. Outra coisa. Lemos aqui, primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Aqui, o próprio apóstolo Pedro, ele vai falar, no sentido que ele fala aqui, que o salvo não perde a salvação. Vamos ver aqui, ó. Abra a sua Bíblia. Olha aqui, do verso 3. Leia aí. 1 Pedro, do verso 3. Aqui, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias, nos regenerou para uma herança viva, esperança, e mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada do céu para vós. Primeiro, porque o salvo não perde a salvação. Porque Deus reservou ele para uma herança incorruptível. Segundo, para uma herança sem mácula, sem pecado. Terceiro, inacessível. Quarto, reservado do céu para outro, que sois guardado pelo poder de Deus. Irmão, alguém que está guardado pelo poder de Deus, tem possibilidade de alguém arrancar ele desse poder? O que é, irmão, o poder de Deus? É a fonte eterna dos reservatórios de Deus. Esse poder não é um poder pequeno. Esse poder não é um poder limitado. Não, irmão. Esse poder é um poder grandioso. Não é nós que nos guardamos a nós mesmos. Não é nós, pelas nossas obras, que nos guardamos a nós mesmos. O apóstolo Pedro fala enfaticamente
que essa salvação que nós temos, ela não é guardada em nós por nós, irmão. Ela é guardada transbordado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então, nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, irmão. Então, não tem como você perder a salvação. Vamos aqui, outro texto aqui. João, ele faz um contraste. Primeiro, Apocalipse 22:14. Veja bem aqui, ó. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Aí ele vai fazer um contraste. Ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos idólatras, todo aquele que ama e comete mentira. Esse, do verso 15, do capítulo 22, são aqueles que não foram lavados no sangue do Cordeiro. O do verso 14 é: bem-aventurado aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro e entram na cidade pelas portas. Então o verso 15 é um contraste com 14. O do 15 é os perdidos, do 14 é o salvo. Vamos ver outro contraste aqui, ó. Vamos ver outro contraste. Capítulo 21 de Apocalipse, do verso 7. Veja o contraste. O vencedor herdará todas as coisas, e eu lhe serei por pai, e ele me serão por filho. Quanto aqui é uma adversativa, é uma conjunção adversativa. Quanto, porém, é uma junção adversativa. Porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis e aos assassinos, que são impuros, e aos feiticeiros, os idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, saber a segunda morte. Aqui, quem é o vencedor? É os salvos. O vencedor, chamado de filho. E aqui eles vão falar dos perdidos. Não é dizer que esses daqui do verso 8, não está dizendo que eles foram lavados do sangue do Cordeiro, que eles receberam o sacrifício e depois se perderam, de maneira nenhuma. Aqui o apóstolo aqui está fazendo um contraste dos salvos e do perdido. Apocalipse 3:5. Muitos usam esse texto para dizer que o nome da pessoa pode ser apagado do livro da vida. Mas vamos ver o que o texto está querendo dizer para nós. 3:5. O vencedor será assim vestido de vestidura branca, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do Pai. Então tem uns que usam esse texto para dizer que aqui foi colocado uma possibilidade do nome ser riscado.
Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto aqui está falando unicamente do vencedor, do salvo, afirmando que o seu nome não será arriscado. Agora vamos ver outro texto aqui, irmão. Apocalipse 17:8. Abra aí a sua Bíblia. Apocalipse 17:8. Que diz assim, ó. E esta besta, que era e já não é, porém emergido do abismo, e caminha para destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a perdição do mundo. Então, aqui fala que os perdidos, todos aqueles que vão para o inferno, os seus nomes nunca foram escritos no livro da vida desde aqui, ó. E a besta que viste já não é, e esta ainda emergido do abismo, caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Entendeu? Aqui fala que os perdidos, que todos aqueles que vão para o abismo, que vão adorar a besta, esses, os seus nomes, nunca foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, irmão, todos que vão no inferno, aqui, o próprio apóstolo descarta, irmão, a perda da salvação. Aqui fala que todos aqueles que vão para a perdição, os seus nomes nunca foram escritos no livro da vida. Aqueles que foi escrito, não tem nenhum texto falando que Deus apaga o nome no livro da vida. Tem um texto em Êxodo 32, lá Moisés falou assim, quando o povo Arão fez o bezerro de ouro, e o povo se prostrou diante do bezerro de ouro enquanto Moisés estava no Monte Sinai. E o Senhor falou para Moisés, Moisés, desce do monte, porque o povo que tu tiraste do Egito perverteu, pecou contra mim. Né? E aí, irmão, desceu por causa daquela idolatria. E aí saiu Finéias, que era da tribo de Levi, com ele, e foi matando os idólatras. E a praga do Senhor se acendeu contra o povo. E Moisés e Arão foram interceder. E Moisés falou, Senhor, que dirão o povo se tu matar esse povo? Vão dizer que tu tirou este povo para matar no Egito. Então, Senhor, se então não perdoa ele, risca o meu nome do livro. Que livro é este? Não é o livro da vida. Lá fala do livro. É o livro dos registros daqueles que entram em Canaã. Então, riscado o livro ali, aqueles que fossem riscados, ia morrer fisicamente, como muitos morreram no deserto, e não entraram na terra de Canaã. Aquele texto de Êxodo 32, nada tem a ver com a salvação. O contexto, o pano de fundo ali, é Israel indo para Canaã. Então, o livro ali, risca do livro que foi escrito, é dos livros, dos registros, do que ia habitar na Canaã terrestre. Não tem nada, não significa nada com a obra da salvação. Estamos terminando aqui. Depois, eu acho que pelo
Nós vamos falar de Hebreus capítulo 6, verso 4 a 8, Hebreus capítulo 10, 26 ao 31, e tem muitos que falam que ali fala da apostasia, de perda da salvação, e eu vou provar que não se trata disso. E segundo Pedro capítulo 2 também, que muitos usam esse texto para falar que o crente voltou, aquele que pecou é como uma porca lavada que voltou ao seu vômito. Segundo os anciãos, ali está falando de perda de salvação. E eu vou provar que não está, irmão. Nós vamos examinar o texto cuidadosamente. Segundo Pedro, eu vou trazer os textos gregos, provando ali que aquele Senhor que resgatou ali, palavra no grego ali não é Kyrios, é outro nome que está ali, para expressar um Senhor que cuidava dos escravos, no sentido de ia fazer a compra da comida para os escravos, não está no contexto de um dono, mas lá na frente eu vou explicar. Então, irmão, fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.